Hub de Inovação no Agronegócio da consultoria PwC Brasil está realizando uma pesquisa com as mulheres do agronegócio de todo o país. É a segunda edição da pesquisa Mulheres que Inovam o Agro. Para saber mais detalhes, nós vamos conversar com a estrategista de inovação do Hub, Dalana de Matos. Está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Dalana, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando sobre esse projeto que eu gosto muito e eu tenho certeza que vai gerar muitos dados aí para a gente pensar em ações em relação à inclusão, né, cada vez mais das mulheres nesse setor, né, do agronegócio. Dalana, explica para a gente sobre essa pesquisa, o que vocês estão perguntando para as mulheres do agronegócio e com que objetivo? Perfeito. Vou começar pelo objetivo, então. A gente tem um objetivo aí de mapear esse cenário, né, atual relacionado a mulheres inovando no agronegócio, e não só mapear quem são essas mulheres, mas também entender quais são os desafios e oportunidades para essas mulheres no setor. Tendo em vista esse objetivo, a gente conta com 3 sessões dessa pesquisa, que consiste em um formulário, onde a primeira sessão a gente tem alguns questionamentos sobre os desafios, sobre o dia a dia dessa mulher. Na segunda sessão, a gente pergunta um pouco sobre as oportunidades e quais agendas que essas mulheres querem e se sentem preparados para participar, né, nessa discussão de futuro do agronegócio. E, por último, e não menos importante, mapear onde estão e quem são essas mulheres, né, que é algo que a gente já fez lá em 2021, quando a gente rodou a primeira edição da pesquisa, e nos trouxe vários insights para essa segunda edição. Um ponto que eu quero destacar aqui é que ontem eu conversei com uma das respondentes dessa pesquisa e ela trouxe muito o lugar de que essa pesquisa não é só um lugar de responder e mapear e pronto, um questionário, mas também é um lugar de reflexão, onde a cada pergunta, de fato, ela olhou e ela pensou e ela entendeu o seu dia a dia e trouxe à tona, né, muitos pensamentos e questionamentos que ela não costumava trazer. Então, fica aí um convite para acessar esse formulário e responder essa pesquisa. E qual é o objetivo da pesquisa? O que vocês esperam com esse material? Perfeito. Essa pesquisa, ela, como eu já falei anteriormente, né, com esse objetivo de mapear cenários, a gente espera cada vez mais delimitar e entender essas regionalidades e esses desafios que mudam diante de cada mulher, diante de cada região, diante de cada função dessa mulher, para que de fato esses resultados eles possam ser catalisados dentro, né, do nosso país e que as pessoas possam usar esses resultados para trabalhar em ações, né, para que a gente consiga cada vez mais evoluir, né, dentro desse cenário que a gente entende, né? E lá em 2021, inclusive na nossa primeira pesquisa, a gente perguntou, né, se essas mulheres entendiam que o cenário, né, de inclusão e de aparecimento de mulheres, né, em cargos de liderança dentro do setor, se isso ia melhorar, como que ia acontecer, e a gente teve 50% das mulheres falando que esse cenário ia evoluir rapidamente e 50% falando que ia ser um pouco mais lento. Então, agora essa pesquisa a gente vai, de fato, entender, né, o que aconteceu nesses 2 anos. Quem pode participar dessa pesquisa e como participar? Perfeito. Bom, quem pode participar? Todas as mulheres, né, que se entendem desse lugar de inovação no agronegócio, e aí a gente abre um parênteses para que não necessariamente você precisa ter inovação no sobrenome, né? Eu, Dalana, sou estrategista de inovação e um hub de inovação. Sim, obviamente que estou nesse lugar. Mas uma mulher que está dentro da porteira, que está lá olhando para como implantar tecnologia dentro da sua propriedade, uma mulher, né, que está lá pesquisando, né, e pensando em novas possibilidades aí para olhar para a sustentabilidade dentro do setor, eu também estou inovando. Então, todas as mulheres que de fato estão nesse lugar estão convidadas a responder. Como responder essa pesquisa, tá? A gente tem um endereço que é bit.ly, vou soletrar aqui para ficar mais fácil, bit.ly barra Pesquisa Mulheres 2023. Só digitar isso dentro do seu navegador ou no próprio Google que você vai ser direcionada, né, para esse formulário e você vai encontrar essa pesquisa. Dando ok, enviando as respostas, a gente já vai contabilizar isso para dentro desse nosso resultado. E mulheres de todo o país podem participar? Perfeito, de todo o país, e aqui fica um reforço, tá? Um reforço de que
a gente hoje tem um grande alcance dentro do cenário de região sudeste, né? Tendo em vista que o hub de inovação, a Tech Garage, está em Piracicaba, está no interior. Então a gente tem muito alcance. Mas a gente está utilizando de canais, inclusive como esse, para chamar mulheres de todos os países, de todos os estados, né? De várias regionalidades, para que a gente possa de fato ter um recorte, uma amostra que seja, além de, né, uma amostra que seja, que a gente tenha uma análise, uma quantidade de mulheres respondendo significativa, mas também representatividade, que é um pilar super importante dentro da nossa pesquisa. Uhum. É uma pesquisa rápida, em pouco tempo, em poucos minutos, a pessoa consegue concluir o formulário? Perfeito. É uma pesquisa que leva de 5 a 10 minutos para você respondê-la, e obviamente há algumas perguntas que são perguntas que levam você a refletir. Então, dependendo do tempo, né, que você considera que seja importante para você responder, você pode sim levar um tempo a mais, mas de 5 a 10 minutos é um tempo bem suficiente para responder essa pesquisa. E quais foram os principais resultados da primeira edição? Perfeito. Na primeira edição, a gente teve alguns dados bem bacanas. Assim, eu vou destacar alguns, tá? Um dos dados legais em relação a o quanto que essas mulheres estão preparadas de fato, né, a assumir desafios e participar dessa agenda de futuro do agro, é que mais de 66% dessas mulheres têm pelo menos uma pós-graduação. Então, essas mulheres elas estão preparadas, de fato, elas olham para o mercado, elas olham para a tecnologia e a gente está pronta para isso. Mas em contraponto a isso, a gente teve um dado legal, é que 51% das mulheres colocaram o quê? A característica, né, a capacidade, né, que uma mulher que inova um agro mais necessita, né, para encarar esse dia a dia, encarar essas discussões, é inteligência emocional, mais de 50%. E quando a gente pergunta quais as características, né, qual a capacidade que essas mulheres têm, a gente está falando que menos de 30% colocaram inteligência emocional. Então, aqui a gente tem uma contraposição legal. As mulheres estão preparadas, estão capacitadas, mas que, de fato, esse pilar inteligência emocional, para lidar com situações e desafios do dia a dia, ele precisa, de fato, ser trabalhado, né? É preciso, de fato, olhar para esses grupos de mulheres, olhar para realmente esses lugares onde mulheres podem se apoiar uma nas outras para conseguir vencer esse desafio do dia a dia e se fortalecer nesse pilar de inteligência emocional. Então, acho que esses três dados, eu acho que eles trazem um pouco desse cenário. E agora, para a pesquisa de 2023, a gente está mergulhando para entender, né, o que leva esse lugar de inteligência emocional ser tão importante para essa mulher que inova o agro. Então, esse é um dos questionamentos que a gente traz para 2023 e que veio de dados da pesquisa de 2021. Então quer dizer isso quer dizer que as mulheres que estão no agro, que estão inovando no agronegócio, elas consideram a inteligência emocional uma característica importantíssima, essencial, mas elas uma pequena parte delas apenas considera que tenha essa habilidade, é isso? Perfeito, perfeito. Isso leva no sentido de que, quando eu falo, né, qual o objetivo dessa campanha, o que a gente espera? Quando a gente tem dados como esse, a gente olha no sentido de que, sim, a gente precisa, de fato, olhar para ações que levem essa mulher a evoluir nesse quesito de inteligência emocional. Porque quando a gente olha para outros fatores, tem mais de 50% das mulheres se colocam no lugar de sim, nós somos resolvedoras de problemas, sim, nós somos boas líderes de equipes. Essas características aparecem lá na ponta e a gente está indo, a gente vê muita mulher incrível em lugares incríveis, liderando projetos imensos, impactantes. E aí a gente tem que olhar para o pilar de que o que ainda falta. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a traçar ações em prol a elevar, né, essas mulheres e se sentirem mais seguras a encarar os desafios e surfar as oportunidades que a gente vê cada dia mais se abrindo dentro do setor. Bom, e o objetivo de vocês é continuar realizando essa pesquisa a cada 2 anos ou até consolidar esse perfil da mulher que inova no agro? Olha, eu não acredito que a gente vai consolidar esse perfil, né? A cada dia surgem novas profissões, novas possibilidades, novos campos. Então, mulheres estão em todos os lugares. O nosso objetivo, sim, é continuar fazendo a cada 2 anos, para que a gente entenda, inclusive, essas modificações e essas oportunidades de espaços que surgem para essas mulheres. Então, 2023, 2021, 2023 e a cada 2 anos, esperamos continuar levantando até para a gente conseguir traçar uma linha do tempo e
e pensando de uma forma muito positiva, e é muito o que eu espero, é que essa linha, né, que as respostas sejam cada vez mais no sentido de inclusão e de evolução desse cenário. E quando será apresentado o resultado? Perfeito. O resultado será apresentado no dia 5 de outubro, em um evento chamado AGTech Meeting, que é um evento promovido pelo Hub AGTech Garage, onde a gente vai ter um painel para, de fato, mostrar esses resultados, né? E também uma roda de discussão com mulheres que possam trazer suas visões referente ao resultado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Muito obrigada. Nós conversamos com Dalana de Matos, ela é estrategista de inovação e nos falou sobre uma pesquisa com mulheres do agronegócio de todo o país, mulheres que estão inovando no agronegócio. Agora